Bom dia a todas e todos, é um prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês, a nossa audiência também online aqui. Me apresentando, eu sou Eduardo Batista, sócio líder da prática de cibersegurança no Brasil. Eu sou um homem de 1,76 m, cabelos grisalhos, aproximadamente 100 quilos. Estou vestindo hoje um blazer azul e uma calça jeans aqui também para acompanhar com vocês. Vou fazer uma abertura rápida com vocês para a introdução do tema. Nós temos hoje aqui o privilégio de discutir com vocês a 26ª Digital Trust Insights, que é a nossa pesquisa mais longeva do mercado nacional sobre cibersegurança, onde nós falaremos sobre as tendências, as prioridades, os principais desafios enfrentados pelos executivos ouvidos ao longo do último ano aqui também, e qual é a nossa perspectiva para 2024. Tendo em vista aqui, na próxima parte do evento, a Joana Mendes, que é a nossa sócia, vai fazer a apresentação dos highlights dessa pesquisa, e no terceiro bloco faremos um painel executivo com convidados especiais de diferentes indústrias aqui, considerando Felipe Carbonese, que é o CISO do grupo Apvida Notre Dame, o Frank, que é o Head de IT Security do Banco Bradesco, e o Ramiro, que é o CISO responsável pela Algar Telecom, as operações no Brasil, aqui também. Eu queria seguir com vocês nos próximos minutos, falando um pouquinho sobre a PwC, a nossa agenda em termos de cibersegurança, como nós estamos vendo o mercado, as principais evoluções, e como nós nos organizamos na PwC para atendimento do mercado também. Então, no primeiro slide, a gente vai falar um pouquinho sobre ali a história da PwC. Queria retomar com vocês. Nós temos uma história longeva no mercado nacional, estamos há aproximadamente 106 anos no Brasil, mais de 170 no mundo, só pedindo aqui só para atualizar aqui, mas eu conheço os slides aqui, a sequência, então eu vou falando com vocês, para a gente não ocupar o tempo da próxima parte. Nós estamos há aproximadamente... Pode passar, por favor. Aqui só para que todos vejam e a nossa audiência também online possa estar com a mesma informação. Temos aqui aproximadamente 106 anos de Brasil, 170 no mundo, com alguns milestones importantes aqui de atuação. Em 1915, a PwC teve o primeiro escritório no Brasil. Recentemente, nós fizemos aqui o lançamento em 2016 do Digital Experience Center, comentando alguns pontos estratégicos e de agendas que nós começamos a desenvolver com os nossos clientes, a parte digital também. E recentemente nós adquirimos o AGTech Innovation, que é um hub de inovação para discussão de temas de negócio, temas estratégicos em relação ao agronegócio também. Aqui, em highlights, grandes números, a nossa estrutura e a PwC, como ela está organizada no mundo. Somos aproximadamente 360 mil pessoas, no Brasil 5 mil pessoas dedicadas ao tema de auditoria, consultoria, sendo consultoria empresarial e consultoria tributária, e no nosso caso, consultoria de segurança cibernética. Aqui também, estamos distribuídos em alguns escritórios no Brasil, aqui, e obviamente a gente atua em diferentes indústrias aqui, com foco em indústrias prioritárias, para que a gente possa levar a vocês o conhecimento profundo daquilo que acontece em cada uma das indústrias e quais são os impactos, sejam eles de cibersegurança, sejam de negócios e outras agendas também aqui. No Brasil, a nossa prática de segurança cibernética, como nós estamos organizados? Hoje somos mais de 200 profissionais focados no Brasil no tema de cibersegurança. Nós atendemos diferentes indústrias hoje, com diferentes pontos de vista para a cibersegurança. A gente sabe que hoje a prioridade e a demanda ela é diferente para cada uma das indústrias. A gente tem convidados hoje
do setor de telecomunicações, do setor financeiro, do setor de saúde, e temos outros setores importantes como consumer markets, como agribusiness também, onde cada um desses setores tem sua prioridade em termos de cibersegurança, muitas vezes em resiliência, outras vezes em defesa, e a gente vai ajudando os nossos clientes a se organizar à luz dessas prioridades, gerando consonância entre as linhas de defesa e como a gente pode fazer esse modelo com essa estrutura focada nas nossas indústrias prioritárias. A gente tem, nos últimos 12 meses, muitos projetos, nos últimos anos, horas dedicadas, mais de 1 milhão de horas dedicadas à defesa cibernética para os nossos clientes. Olhando para proteção de dados e privacidade, mais de 250 projetos feitos nos últimos anos, com essa prioridade de defesa, de organização, quais são os processos que precisam ser protegidos, quais são os ativos críticos, qual é o plano e a prioridade para o negócio. Dos últimos incidentes, nós tivemos várias experiências, felizmente positivas, em resposta aos incidentes, alguns deles de grande proporção. Aqui no Brasil, seguramente, entre os últimos 10, a PwC esteve presente em 6 ou 7. Essas respostas envolvendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Ministério Público, autoridades policiais, enfim, isso tem avançado cada vez mais. Recentemente, a PwC foi ranqueada número 1 pelo Gartner, isso no Brasil. Com muito orgulho a gente apresenta esse ranking para vocês, que reflete o trabalho que a PwC vem fazendo no Brasil em termos de cibersegurança aqui. Nós temos ali mais de 100 projetos em relação à privacidade e consultoria nos últimos 12 meses aqui, e obviamente o nosso papel principal é trazer para vocês a conexão da visão de negócio com a defesa cibernética, como a gente consegue estabelecer uma linha habilitadora dos negócios que garanta a perenidade, uma vez que as ameaças cibernéticas são cada vez mais latentes, os negócios mais digitais, a gente precisa minimamente estar na mesma página. Nós estabelecemos aqui um modelo para que a gente possa apoiá-los nesse sentido. Aqui um pouco mais aprofundado, os critérios que o Gartner trouxe para ranquear a PwC como a número 1 em market share em riscos cibernéticos, em trabalhos de riscos, em trabalhos de defesa cibernética. Aqui, no momento oportuno, a gente compartilha esse material com vocês, até para que a gente possa discutir quais são esses critérios, a gente possa avançar também em diferentes cenários com vocês. Aqui uma novidade também que gostaríamos de compartilhar com vocês. Na última semana, nas últimas 2 semanas, o IDC, que também é um instituto renomado no mundo, ranqueou a PwC como a líder global em termos de segurança cibernética, em consultoria em segurança cibernética, dado que a gente tem feito inúmeros investimentos de maneira global para que a gente possa avançar e trazer para vocês aqui no Brasil tudo que tem de melhor no Network PwC, para que a gente possa fazer o leverage disso aqui localmente com vocês. E para finalizar essa minha introdução, nós estamos também organizados globalmente, com aproximadamente ali 6.200 profissionais de segurança, mais 3.500 em forensics, na parte de defesa e resposta a incidentes e investigação. Então somos aproximadamente 10.000 pessoas aqui organizadas num network de 150 e alguns países, 52 países, para que a gente possa trazer para vocês tudo que tiver de vanguarda e sendo desenvolvido aqui também. Nas nossas interações, a gente sempre traz o que está sendo desenvolvido localmente, alavancado por aquilo que temos aqui de melhor no network da PwC, de firmas PwC no globo também. Eu queria passar para a Joana Mendes agora, que é a nossa sócia e responsável pela apresentação hoje. Ela vai conduzir com vocês a apresentação dos highlights da pesquisa, onde a gente vai falar principalmente dos temas de adoção de inteligência artificial, a importância das automações, como estão sendo feitos os investimentos à luz das ameaças cibernéticas que a gente tem enfrentado no mercado hoje, e na sequência a gente faz o painel com os nossos convidados especiais aqui também. Jô, por favor, vem para cá com a gente. Obrigada, Edu. Obrigada.
Bom dia a todos e todas. O Edu fez uma breve introdução aqui. Meu nome é Joana Mendes, eu sou sócia da área de cibersegurança e privacidade na PwC Brasil. Uma breve autodescrição, não vou detalhar tanto quanto o Edu, né? Mas eu sou morena, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestida com um terninho azul marinho, uma roupa azul marinho, e acho que é isso a minha autodescrição. Bom, vamos falar da pesquisa, né? Hoje a gente vai apresentar os grandes insights da Digital Trust do ano de 2024 e esse ano a gente traz a segurança no epicentro da inovação. Antes da gente passar sobre esses insights, eu queria trazer aqui um breve contexto sobre a pesquisa. O Edu já mencionou, é uma das pesquisas mais longevas, né, na área de cybersecurity no Brasil, no âmbito nacional e global também. A gente teve aí no último ano 3.876 respondentes em diferentes países, 71 países. Cerca de 30% das empresas respondentes tinham uma receita maior que 10 bilhões de dólares, e esse é o nosso 26º ano de pesquisa e contribuição para essa área de cibersegurança. Eu deixei aqui alguns links para que a gente possa também ter acesso a essa pesquisa. Está disponível em inglês no nosso site da pwc.com e também hoje a gente está fazendo o lançamento dela em português para o nosso mercado. Fiquem à vontade, a gente tem aqui o QR Code que direciona para o nosso site, em que vocês podem fazer o download e conhecer aqui no detalhe a pesquisa e os grandes insights. A ideia é que eu faça aqui um pano de fundo, traga um background, uma apresentação desses grandes resultados, depois a gente abre para o painel executivo aqui na sequência. Bom, a gente compilou aqui um histórico em relação à pesquisa, né? O que a gente tem escutado aqui nos últimos anos. Eu fiz um recorte aqui de 2022 para cá. A gente sabe que antes de 2022 a gente teve um grande movimento de digitalização. Então, muitas empresas entrando, aumentando ali a superfície de ataque, muitos dispositivos conectados. Em 2022, o mote da pesquisa e o grande resultado foi que as empresas entendiam que elas estavam com um ambiente muito complexo e que precisaria simplificar para conseguir fazer a melhor gestão desses ativos. Já em 2023, a gente observa que a segurança ela passa a fazer parte da alta administração. Então, começam a vir mais regulamentações e acho que até também como resposta aos grandes incidentes cibernéticos, pede-se mais que tenha uma transparência sobre cibersegurança. Então, entram regulamentações, cibersegurança passa a ser tema de conselho e também uma conversa com o board e com todo o C-level e com os administradores. O que a gente percebe em 2024 é um avanço dessa jornada e uma continuidade para elevar a postura de segurança e o nível de maturidade das organizações. E ela traz aqui a segurança como epicentro na inovação. O que quer dizer isso, né? Hoje, a segurança ela passa a ser um habilitador de negócios. Então, não existe hoje uma transformação digital sem pensar em segurança. E aí a gente traz os termos, né, que a gente utiliza bastante, de segurança e privacidade por design. Então, a gente trocar, ao invés da gente ter o cyber as usual, que é pós, né, a definição do negócio, e a gente corre atrás para ver como que faz essa segurança, a gente antecipar. E desde os primeiros momentos em que se discute com a área de negócios, a gente trazer segurança ali por design. Mas sabemos também que essa jornada não é fácil, né? E é uma jornada, então muitos dos respondentes se encontram ainda nessa jornada. E a gente consegue perceber isso quando a gente tem um recorte ali que apenas 5% dos respondentes dizem já estar surfando a onda e os benefícios de ter segurança ali discutido com uma habilitadora de negócios. Então, ainda um percentual pequeno e desafiador. Mostra que temos um caminho aí para seguir e continuar trabalhando e aumentando aqui a nossa postura e maturidade para a defesa dos ativos valiosos do negócio.
Se a gente fizer um recorte nesses 5%, o que a gente vem chamando aqui de guardiões da confiança digital, a gente consegue entender aqui que tem 9 graus de separação, né, que vão separar os que estão mais maduros com os demais respondentes que ainda seguem na jornada. Geralmente, os que estão mais maduros, eles estão 6 vezes mais propensos a ter iniciativas transformacionais de inovação digital, incluindo também segurança cibernética, 5 vezes mais propensos a estarem satisfeitos com as suas capacidades tecnológicas e o que tem de ferramenta em seu cibernética, 4 vezes mais propensos a atualizar seu plano de gestão de riscos. A gente vai ver mais na frente que plano de gestão de risco é algo que nem sempre os respondentes indicam ter, e 9 vezes mais propensos a serem maduros em sua prática de resiliência cibernética. Geralmente, ele já passou por um incidente de segurança da informação e, com isso, ele trouxe um aprendizado. Então, ele trouxe ali um plano de resiliência, incluindo capacidade para resposta, recuperação do ambiente. Geralmente, né, eles tendem a ter um orçamento maior para que eles possam viabilizar o negócio. Eles também conseguem indicar que o custo de resposta a incidentes acaba sendo menor do que os demais respondentes, e faz sentido porque ele é mais resiliente, ele tem um plano de resposta a incidentes, e ele desmistificou um pouco a questão da inteligência artificial. A gente sabe, talvez hoje a gente tenha passado um pouco dessa fase, mas inicialmente tinha uma questão muito grande, né? Se a inteligência artificial ela vinha mais para ajudar a nos proteger, ou se ela vinha muito ali mais como uma ameaça e trazer complexidade para os ataques, né? Então, a gente entende que esses top 5 eles já desmistificaram e já trazem IA hoje na sua operação de uma forma muito tranquila e colhendo os benefícios. Quando a gente fala aqui do estado atual de cyber e dos principais riscos relacionados à pesquisa, a gente fez uma pergunta específica para os respondentes. Quais são os principais riscos que você vê hoje nos próximos 12 meses acontecendo aqui na sua empresa? Nos próximos 3 meses, desculpa. E aí, o primeiro que veio à tona foi cloud. 47% dos respondentes estão preocupados com a migração para a nuvem, né? Com a segurança na nuvem, com cloud security. Interessante, eu estava até conversando aqui né, com alguns colegas anteriormente, antes da gente começar aqui essa sessão, esse painel, e bate exatamente com o caminho que a gente vem traçando, né, de transformação digital, movimento de ir para a nuvem, inovação. Muitas vezes o cloud ele acaba sendo um habilitador. E a gente observa que existe também um mito e que muitas pessoas pensam de que esse movimento para a cloud eu estou seguro, porque o meu provedor de segurança ele é ali responsável pela minha segurança, então eu não preciso me preocupar. Mas, a depender do modelo de contratação e de como você vai definir o modelo de operação desse provedor de serviço, você vai entender de que você tem sim uma responsabilidade sobre a segurança do seu ambiente. Então, é algo realmente que precisa de preocupação. A gente vê esse movimento de transformação aí de 5 anos para cá e que muito tem ainda, né? Tem uma jornada, um roadmap de ações para que a gente consiga elevar a nossa postura de segurança em cloud. Inclusive, a gente vem observando que os novos ataques e respostas a incidentes em que a gente tem atuado têm trazido também um componente de cloud. Tá? Então, um pouco diferente do cenário, né, de anos atrás. Essa preocupação é ainda maior quando a gente está em um ambiente multi-cloud, né? Faz sentido. E aí a quantidade de respondentes com a preocupação sobe para 54%. A gente trouxe aqui também outros ataques. Então, a gente vê o ransomware, né? O famoso ransomware, comprometimento de e-mails, violação de terceiros. São também ataques em que são preocupantes e todos eles estão interligados, porque não significa que você está exposto a um único tipo de ataque. Então, todos eles podem se conectar e, muitas vezes, um deles pode ser a porta de entrada para todos os outros. Então, a preocupação continua aqui genuína.
Em relação às violações, a pesquisa apontou algo interessante. 36% dos respondentes indicam que os custos para a resposta a essa violação passou de $1 milhão ou mais. Esse percentual, na pesquisa do ano anterior, era de 27%. Então, isso nos mostra que a quantidade de incidentes ela continua crescendo, a quantidade de incidentes, a quantidade de vítimas, ela continua crescendo, e a complexidade por conta das regulamentações, respostas ao órgão regulatório, quantificar, qualificar dados, LGPD, tudo isso traz uma complexidade grande e tende a ficar cada vez pior, porque a gente vê, e a gente vai falar aqui um pouco sobre regulamentação também mais na frente, e a gente observa que cada vez mais é necessário trazer uma transparência, né, sobre o seu estado de segurança e sobre os incidentes cibernéticos. Precisa haver um reporte. Então, interessante aqui essa estatística, a gente vê que continua aumentando. A gente trouxe aqui alguns números. Então, mais para a gente ter uma ordem de grandeza em relação e comparar 2024 e 2023, em termos de 1 a 9 milhões, né, grande parte ali dos incidentes custam de 1 a 9 milhões de dólares para poder responder, né, e recuperar o ambiente. E a gente trouxe ali alguns números também por indústria. E vai ser interessante, depois no nosso painel, a gente tem convidados também de diferentes indústrias e ter um pouco a perspectiva, né, sobre cada uma delas. E a gente vai conversar isso mais na frente. Então, a gente vê que saúde ali vem despontando e também outras indústrias como telecom, a parte de serviços financeiros. E eu imagino que tudo isso esteja também relacionado, né, à questão de que na saúde, por exemplo, os dados custam mais caro, né, no mercado, na Deep Web. Então, se você vai vender ali alguma informação e você tem ali dados críticos de saúde, então, pela LGPD, você precisa ter uma maior criticidade na avaliação e quantificação e qualificação dessas informações também para reporte ao órgão regulatório. Quando falamos em investimentos, é interessante, porque mesmo com a preocupação do macro cenário econômico que a gente vive hoje, a gente observa que o orçamento de cyber ele continua crescendo. Então, 49% dos nossos respondentes, eles estão priorizando investimentos em cibersegurança. Bem interessante. E quando a gente fala sobre quais são as prioridades em relação ao orçamento, a gente está falando aqui, especialmente na modernização das tecnologias. A gente vive um momento super interessante em que a gente está falando bastante sobre inteligência artificial. Tem muita tecnologia nova entrando e que a gente precisa, com certeza, se modernizar para conseguir aumentar a nossa postura de segurança, inclusive porque essas novas tecnologias podem gerar novas ameaças. Então, muito se fala sobre modernização dessa tecnologia e também bastante a questão da otimização e dos investimentos. E aqui a gente está falando de redução de custo, de fazer mais com menos e aproveitar as tecnologias, o nosso portfólio de tecnologias. Essa tem sido uma agenda constante com os nossos clientes e a gente tem observado que, dado o histórico em que a gente contextualizou ali da Digital Trust dos anos anteriores, a gente observa que as empresas, elas adquiriram uma certa complexidade, porque a gente teve que conviver um período, e continua, né, convivendo um período com o legado, com novas tecnologias, com inovação, novos negócios, e como que a gente faz para interconectar, interconectar todas essas tecnologias e ter uma integração entre elas. Então, às vezes é muito difícil quando você tem um portfólio com muitos fornecedores. Então, essa agenda de simplificação, ela tem sido bastante intensa e bastante relevante. A gente observa que também, além de facilitar e minimizar a complexidade de integração entre essas ferramentas, você consegue ter uma gestão e insights tempestivos sobre o seu ambiente e, especialmente, redução de custo.
tá? Porque você tem ali uma vantagem competitiva em você ter um único fornecedor ou menos fornecedores que vão viabilizar ali as tecnologias e os insights que você precisa. Então, isso tem sido bem relevante. E você vê que ali, grande parte dos respondentes estão ali na modernização e otimização, claro, melhoria contínua. A gente vinha também conversando um pouco antes, né, sobre a questão de que a gente nunca está 100% seguro. Então, a gente sempre tem que estar buscando a melhoria contínua, entendendo como as novas tecnologias entram e como que a gente continua aumentando a nossa postura de segurança. E, claro, o treinamento contínuo, né? E aqui envolvendo novas tecnologias e também o fator, né, pessoa, né, dentro dessa cadeia. Quando a gente fala ainda sobre orçamento, a gente observa que alguns respondentes trazem uma insatisfação ainda com as tecnologias que têm utilizado em seu parque. Então, a gente elencou ali algumas áreas-chave de cibersegurança e eles foram indicando ali o nível de satisfação. A gente observa que esse tema ele está muito ligado com o que a gente acabou de falar sobre simplificação. Então, às vezes eu tenho ali uma tecnologia que ela me atende para o que foi desenhado, para o que foi pedido, mas ela não integra com outras tecnologias, ela não me gera os insights relevantes para que eu possa fazer uma melhor gestão dos riscos cibernéticos. Então, daí a insatisfação desses clientes. Então, a gente entende que essa agenda de simplificação, ela traz um benefício, inclusive, para aumentar essa satisfação também. Bom, falando de nuvem, né? O nuvem foi, só fazendo recap ali do nosso último slide, foi o nosso grande maior risco aqui apontado pelos respondentes. A gente tem ainda uma grande jornada. É interessante de ver aqui essas estatísticas, porque, muito embora 47% dos respondentes entendam que existe sim riscos associados à nuvem, e eles estão preocupadíssimos com esse tema, a gente tem 33% dos respondentes indicando que tem ações prioritárias nesse sentido, em seu roadmap de ações de cibersegurança, mas apenas 3% implementaram um plano de gestão de risco, incluindo o Cloud Security. Então, é um número muito pequeno, significa que a gente precisa realmente focar, entender o que precisa ser feito, colocar no nosso roadmap de segurança e partir para a ação. Bom, aqui a gente entra, um dos principais tópicos, com certeza, foi a inteligência artificial, né? Acho que é a palavra que a gente mais tem escutado aí nos últimos anos. E interessante aqui as estatísticas, né? Achei, inclusive, os números altos, então a gente entende que as pessoas estão animadas, né? Em relação ao uso de ao uso de inteligência artificial e colher os benefícios. Então, 70% dos respondentes indicam que sim, gostariam de trabalhar com inteligência artificial e fazer essa implementação dessas tecnologias nos próximos 12 meses. 47% indicam que já estão usando para detecção e mitigação de riscos cibernéticos. E 21% já estão colhendo benefícios. Então, a gente sabe que, de fato, e a gente observa isso, inclusive a nível Brasil, muitos dos nossos clientes estão, de fato, utilizando inteligência artificial. A gente tem bastante tecnologia nova, a gente tem o Microsoft Security Copilot, a gente tem também outras opções de XDR, a gente tem também algumas opções no Google. Então, muitas pessoas estão aqui animadas e já implementando. Hoje a PwC já tem clientes com operação utilizando inteligência artificial para detecção, resposta e para inteligência. Então, realmente é algo que a gente já utiliza no nosso dia e a tendência é que cada vez mais a gente utilize essas ferramentas e colha também esses benefícios da inteligência artificial. Quando falamos sobre regulamentação, a gente fez uma pergunta ali na pesquisa de quais seriam as regulamentações que os respondentes se sentiriam mais confortáveis ou entendem que auxiliariam o crescimento contínuo da organização
nessa questão de transformação digital e cibersegurança. Então, a gente vê ali 37% fala muito sobre a regulamentação da inteligência artificial. A gente tem algumas iniciativas no Brasil acontecendo, imagino que vocês devam também estar acompanhando. E aqui eu acho que entra também uma questão do uso da inteligência artificial de forma responsiva. Como que a gente utiliza da melhor forma essa inteligência artificial? Então, é importante, antes de começar a utilizar, que você tenha ali um framework que te apoie e te indique o melhor caminho a seguir. E a regulamentação discute justamente isso. 36% fala de privacidade e proteção de dados. Então, acho que essa é uma constante. A gente viu aqui o cenário de LGPD no Brasil nos últimos anos, e a gente sabe que quando a gente tem uma resposta a incidente, a gente precisa fazer o reporte, quantificar, qualificar esses dados e fazer o reporte ao órgão regulatório. Então, é uma crescente, aqui no Brasil não muda, é algo que para a gente tem realmente sido pauta, né, das nossas conversas e respostas a incidente. 35% fala ali sobre governança de riscos cibernéticos e 32% sobre resiliência operacional. A gente tem já, o Banco Central tem algumas regulamentações relacionadas à resiliência, então entendemos que são tópicos realmente pertinentes e que a gente precisa atuar em conjunto com a sociedade e os órgãos para ter esse enforcement que vai apoiar e dar os guidelines e trazer mais transparência. Quando falamos sobre cyber, a gente traz aqui um grande highlight na pesquisa, que é a necessidade de colaboração a nível executivo. Porque, claro, se eu venho falando sobre inovação e novos negócios e trazer o cyber para o epicentro da inovação, eu preciso estar na mesa com os executivos de negócio também. Então, a gente trazer um pouco essa linguagem do cyber. Acho que a grande pergunta é, o seu programa é focado em cyber ou no negócio? Acho que esse é o mindset e é o questionamento que todos nós devemos fazer no dia a dia, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos nesse gráfico em que fala ali que você, na verdade, precisa atuar em conjunto. Então, não é só cyber, você tem que trazer o cyber para o negócio. E aqui são alguns processos em que a gente dá um exemplo e que você precisa implementar e conversar e discutir junto com a área de negócio. E aqui foi, basicamente, do lado esquerdo, a gente tem quem já implementou e já está colhendo benefícios, né? Um número até relevante. E, em cinza, a gente tem aqui as empresas, os respondentes que estão ainda em um caminho que está implementando, mas ainda não colheu os benefícios. É uma jornada também. E aí, por fim, eu vou fazer aqui só um encerramento, e Edu, fique à vontade também, se você quiser entrar aqui para esse fechamento, e com os grandes highlights e com o que a gente está chamando aqui de playbook, para que você tenha o melhor caminho para a sua organização. Então, primeiro falar uma nova língua, que é a língua de negócios. Então, sair um pouco do Technicase e trazer o seu programa de cyber para os negócios, né, que a gente acabou de conversar há pouco. Experimentar novas formas de gerenciar riscos cibernéticos, criar barreiras de proteção. Aqui, quando a gente fala de barreiras de proteção, a gente está falando não deixar apenas que compliance, que a regulamentação ditem o que deve ser feito. Eles são bastante relevantes, sim, mas cyber também tem que entrar na mesa. E muitas vezes, quando a gente fala de novas tecnologias e transformação digital, a gente está falando ali, talvez, de um conhecimento que seja muito técnico e que esses outros executivos não tenham a visibilidade. Então, é importante que você traga uma visão de riscos cibernéticos e também de ações e de melhores práticas e do que fazer, como fazer, para que isso também seja discutido para os novos negócios. Liberar suas equipes para pensar de forma criativa. E aqui, claro, né, tem o dia a dia, a operação e os nossos compromissos do que tem que ser entregue, mas a gente também tem que liberar um pouco de tempo para que a gente seja criativo e consiga trazer essa inovação e novas tecnologias também para o nosso ambiente de trabalho.
Dê boas-vindas à segurança cibernética na alta administração, e aí, claro, falando com um time de negócios, e pensar como dono do negócio. Então, o cyber, ele precisa ser um habilitador do novo negócio. Então, você não pode criar barreiras, você precisa trazer o novo negócio de uma forma segura. Legal. Jô, obrigado pela apresentação, acho que são tópicos extremamente relevantes para a nossa agenda de perenidade, resiliência dos nossos negócios, temas importantes que nós vimos aqui, que são realidade no Brasil, questão de investimentos continuam crescendo, por quê? Os incidentes continuam acontecendo, cada vez mais impactantes para o negócio, as empresas mais digitais, os processos de negócio se moveram para a nuvem, então a preocupação principal do ano é segurança na nuvem também, os reguladores estão mais atentos, já temos ali uma disposição desde 2018 na SEC para empresas de capital aberto lá fora sobre cibersegurança, no último ano, uma atualização dessa disposição, onde a gente tem 3 elementos importantes que a gente espera que a CVM no Brasil seja follower desse modelo, onde a gente precisa reportar incidente cibernético, tem um modelo para isso, a gente tem que estar preparado para isso. As empresas têm que estar preparadas para responder a segunda pergunta, que é mais relevante. Qual é o seu dispositivo de governança e como os indicadores de governança são compartilhados com a alta administração, onde a gente conecta aqui a necessidade identificada pelos nossos respondentes de envolvimento da alta administração para que a gente tenha agilidade e eficiência na tomada de decisão para a defesa cibernética das corporações, porque é uma missão de negócio hoje. Cyber deixou há muito tempo de ser uma disciplina de tecnologia para que seja algo que possibilita o crescimento do negócio, a longevidade dos nossos negócios e, obviamente, por último, aqui a gente viu o grau de letalidade aqui dos incidentes, no Brasil especificamente, incidentes de média gravidade, geralmente a gente tem prejuízos ali na resposta com os nossos clientes na ordem de 5 milhões de reais inicialmente. Nós não estamos falando de lucro cessante ainda, nós não estamos falando de nada. É simplesmente a resposta com consultoria, com nova tecnologia, com modelo jurídico, relações com os investidores. Isso inicialmente já traz um prejuízo. Então essa agenda tem se demonstrado bastante eficiente para que a gente cultive um modelo de governança corporativa cada vez mais eficaz e consonância entre as linhas de defesa. A primeira, fazendo a execução, estabelecendo os modelos, executando. Segunda linha de defesa com controles internos e riscos, trabalhando nesse desafio conectado com aquilo que é o plano de negócio. E a terceira linha de defesa fazendo o quality assurance disso e também um desafio da segunda linha de defesa. Todos ansiosos aqui, só um recadinho antes de começar. Após o nosso painel aqui, importante, a gente tem um café sendo servido na lateral para vocês aqui também. Será um prazer bater um papo com vocês. Eu queria convidar também aqui para o palco o Felipe Carbonese, por favor, Felipe, que é o CISO do Apvida. Obrigado novamente, por favor. Convidar também o Frank Moraes, que é o Head de IT Security do Banco Bradesco, por favor, Frank. E o Ramiro Rodrigues, que é o CISO da Algar Telecom também. Obrigado, Ramiro. Jô, por favor. Obrigada, Edu. Bom, eu vou pedir aqui que os nossos convidados se apresentem, por gentileza. Felipe, se você puder começar com uma autodescrição e uma apresentação. Claro. Bom dia a todos. Eu sou o Felipe Carbonese, atual CISO do Grupo Apvida Notre Dame Intermédica. Sou homem, branco, 1,64 de altura, vou dizer aproximadamente 72 quilos. Né? Estou vestido aqui com um blazer azulado, uma calça azul, e à disposição de vocês e agradeço aí pelo convite. Frank, por favor. Bem, bom dia a todos. Começar pela descrição também. Eu sou homem, tenho 1,89 m, 100 quilos. Estou vestido com terno preto e cabelo não tenho. Né? Então, sou calvo. Eu hoje estou responsável por IT Cybersecurity no Bradesco e por toda a parte de engenharia de redes também. Então são duas cadeiras assim, bastante interessantes. Na nossa visão, são duas faces da mesma moeda, né? Uma vez que a rede é a infovia para a segurança e do ponto de vista de segurança, a rede é ponto crucial para a gente garantir os nossos perímetros. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ramiro Rodrigues. Minha autodescrição, sou uma pessoa vintage,
57 anos, alto, estou usando um blazer azul, uma camisa branca. E, bom, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de segurança e informação, mais recentemente cibersegurança. Já trabalhei nessa casa com muito orgulho, passei por várias empresas e estou aqui para trazer para vocês aí alguns insights, a minha experiência, a minha visão sobre esses temas tão importantes que foram colocados aqui. Bom, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje pela manhã. Eu vou começar aqui direcionando uma primeira pergunta. Gostaria também de que a gente ficasse bem à vontade para contribuir. Acho que esse painel executivo ele vai ser bastante rico, com diferentes perspectivas, diferentes indústrias e bastante conhecimento acumulado, né, para os executivos que estão aqui conosco. Vou começar direcionando para o Ramiro, mas fique à vontade também para incluir os seus comentários. Eu vou começar com o tema de orçamento, né? A gente viu aqui, durante os highlights da pesquisa, que o orçamento de TI, ele continua aumentando, né? O que os respondentes indicam. E como que você vê isso, Ramiro? Qual que é a sua visão sobre esse ponto e a sua experiência, né? Bom, os orçamentos ganharam um reforço, né? Que é uma preocupação, principalmente porque o tema cibersegurança, segurança chegou aos níveis mais altos, chegou nos conselhos, chegou nos conselhos de riscos e auditoria, e aí há uma comunicação, uma cobrança mais constante junto aos executivos. Então o orçamento passou a ter uma prioridade, né? Um orçamento ali baseado, obviamente, na priorização de riscos, baseado na questão de você eliminar tecnologias obsoletas que trazem risco e principalmente no aspecto do atendimento regulatório. O nosso segmento, muito como qualquer segmento, né, muito regulado, né, com relação a telecomunicações, a Anatel, a LGPD. Então, esses três fatores fazem com que a gente tenha uma prática, uma preocupação muito grande de se trabalhar um orçamento real, necessário, né, e discutido em todas as instâncias ali executivas e de conselho. Acho que poderia adicionar, além de tudo isso que o Ramiro comentou também, que eu concordo plenamente, acho que hoje, né, a questão da conscientização ela tá com um tom mais forte, né? O assunto segurança ele deixou de ser uma preocupação interna da empresa ali de proteger só do ponto de vista de experiência, mas ele também ganhou sensibilidade do usuário final, né? A experiência dele no dia a dia, de como ele interage, né? Se ele tem uma boa experiência, um bom desdobramento dentro das coisas que acontecem, é importante. E o outro ponto é que a gente tem um alavancador muito forte nos últimos anos, que é a transformação digital, e isso acabou puxando junto outras práticas que foram necessárias, né? Você fazer um shift left de segurança na cadeia de desenvolvimento de soluções, né? Fazer modelagem de ameaças logo no início para ajudar a direcionar o que vai se proteger ou não. E acho que tudo isso acabou sensibilizando o corpo executivo, ganhando essa visibilidade e ajudando na tempestividade. Um outro fator também que eu acho que é muito importante é a parte de comunicação com o corpo executivo do ponto de vista de gestão e governança de riscos. Né? Nós temos diversos elementos, a parte de segurança aí, né, me lembra muito aquele filme lá do Alto da Compadecida, né? Eu durmo, estou tranquilo, acordo, não estou tranquilo mais, né? É emoção 24 horas, né? A gente tem uma série de feed de notícias, né? Cada dia você tem uma fragilidade, um zero day diferente. Eu estava vendo a estatística, nós estamos tendo que ter cerca de 200 zero days por mês. Né? Então, assim, aí você tem 200 zero day, um zero day, quantos equipamentos, endpoints você tem na organização, pronto, está aí. Você vai fazer uma atualização rápida, você pode ter um risco embutido. Então, tudo isso é um desafio. Então, tem que ter, eu acho que uma governança extremamente forte, gestão de risco extremamente forte para priorizar os investimentos, porque senão você tem o risco de colocar o dinheiro no lugar errado. Exato, e acho que o que corrobora muito, né, Frank, aí com todas essas abordagens, e inclusive as do Ramiro, obviamente,
é que as empresas estão sendo muito pressionadas do ponto de vista, né, não só desse aumento crescente e contínuo das violações, né, está cada vez ficando mais caro lidar com o incidente, mas acho que um reflexo, né, cara, dessa interface dos executivos de segurança, à medida que o mercado esquentou e as notícias chegaram mais para o corpo executivo, é principalmente a forma de levar esse recado, né? Sem sombra de dúvidas, esse aumento orçamentário, né, ano após ano aí de cibersegurança, também está relacionado à forma como os executivos têm se comunicado, muito numa visão de risco, né, envolvendo os danos que por algumas vezes o dinheiro resolve, outras vezes, de forma reputacionais, não tem como recuperar, né? Eu acho que isso corrobora bastante com a situação em questão de aumento, né? Muito bom. E algo que, assim, conectando com um pouco do que a gente trouxe de highlight também da pesquisa, me ocorreu aqui, e eu também não sei, é claro, se vocês conseguem compartilhar conosco, mas na sua visão, a questão orçamentária, ela tem sido mais focada em transformação digital, trazendo cibersegurança aqui como habilitador do negócio, ou ela tem sido mais focada em detecção, resposta a incidente, aumento da postura, ou ambos, né? Só para pegar um pouco aqui do ponto de vista de vocês. Eu acho que vai muito em função da estratégia que foi desenhada, né? Em função dos riscos e tal. Mas eu posso falar o que a gente tem o que eu tenho visto é muito preocupado na proteção, né? A gente analisa ali as 5 funções do NIST, né? Identificar, proteger, etc. E identifica onde a gente está mais forte, mais fraco, e procura o equilíbrio naquela estratégia. Então, tecnologias para a gente poder identificar ameaças, então, threat intelligence para você monitorar, dark deep web, esse é um investimento muito importante. Na sequência, as infraestruturas de proteções, criptografias, IDS, firewalls, XDR, né? E aí, na sequência. Então, eu acho que não tem uma resposta precisa nisso. Eu acho que de acordo com o que você modela na sua estratégia de proteção cibernética em função de um assessment que você realiza e dali você colhe, você direciona uma estratégia mais tática e operacional. Mas, de maneira geral, investir muito no monitoramento, na detecção e resposta e diminuir ali o MTTR, o Mean Time to Response, principalmente com Zero Days, é uma estratégia inteligente. Eu vou brincar aqui com o Ramiro, falar, traduzindo, né? O negócio cada um tem a sua realidade. É importante você ter um check-up. É como saúde. Você tem que ter um check-up, saber da sua situação e ter um propósito, que é a sua estratégia como empresa. A partir daí, você direciona os investimentos, né? Acho que o ponto aí a agregar em tudo que o Ramiro comentou também, você tem que ter a sua agenda de inovação. Se ela não tiver forte, você não tiver, porque no fim a gente fica preso lá no BAU, né, na execução, nos problemas do dia a dia, às vezes você não dá foco. Então tem que criar um budget, um ponto específico para a inovação, forçar em cima disso, buscar, né? Acho que hoje aí o mercado de cyber, uma outra coisa bastante interessante que tem, né? Qualquer um pode ser um gênio que criar uma coisa nova. Então a gente vê aí em alguns países mais remotos algumas soluções legais para caramba, que você tem oportunidade de trazer para a sua empresa. Então lá a gente, por exemplo, tem uma solução que a gente viu, que só tem uma no mundo e só um cara que faz aquilo, e ele mora numa cabana no topo de uma montanha, só que a solução é impressionante, é fantástica. Então, assim, no fim tem que ter essa agenda de inovação para puxar o dia a dia, né, considerando também o que deve vir para frente aí com as questões de inteligência artificial. E sem sombra de dúvidas, né, Joana, um misto do business as usual, né, de cibersegurança, fazer aquele básico bem feito que todo mundo conhece, mas certamente há um contraponto grande hoje na balança de investimento quando se fala da tal da análise preditiva, né? Eu acho que segurança vem transformando muito para não só mais olhar aquele retrovisor, né, que todos estávamos acostumados a olhar, mas principalmente tentar prever através de uma análise de risco, ou principalmente ali simplificar todos os nossos mecanismos quando a gente fala de uma grande camada de defesa, né, de perímetro e etc. Acho que é um ponto super relevante que tem fortalecido, né, neste quesito. Obrigada pela contribuição. E interessante, o Ramiro trouxe essa questão da agenda de risco e de estratégia, né? O Frank também e o Felipe comentaram sobre isso. E pensando em riscos, né, a gente tem ali, claro, um incidente cibernético, acho que, né, o número 1 ali, a grande preocupação das empresas.
Eu queria ter uma perspectiva aqui de vocês em relação a um dos indicadores que a gente trouxe ali não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que eram poucos respondentes tinham um plano de resiliência e de resposta a incidentes. E queria ouvir um pouquinho da perspectiva de vocês sobre quais são as dificuldades ou qual o melhor caminho aqui, as dificuldades em ter esse plano de uma forma madura, que esteja pronto para execução, e uma vez estando nessa situação de um incidente cibernético, né, qual seria o melhor caminho a percorrer, né? Vamos lá. Eu entendo que existem vários fatores que contribuem para algumas empresas terem pouca capacidade ou visibilidade de um plano efetivo de detecção e resposta a incidente, né? Um deles que eu posso citar, muitas empresas, até pegando um pouco do gancho, não estão fazendo o básico da higiene cibernética e estão querendo já lançar produtos com capacidades de inteligência artificial, né? Então é importante que a higiene cibernética, o básico, seja feito primeiro, né? Então ter a visibilidade sobre o que está acontecendo na rede, o tráfego, né, nas estações, ou seja, ter uma capacidade de você se antecipar, como foi colocado, é o principal ponto. Agora, o que impede? Muitas empresas têm sistemas on-premise ainda, obsoletos, que muitas vezes não são compatíveis com os produtos de cibersegurança. Empresas muito antigas podem ter o que a gente chama de superfície de ataque muito grande, uma complexidade, uma infraestrutura. Você pega um setor de telecomunicações, por exemplo, a gente tem, eu acho que é um dos principais exemplos, está para a área cyber, né, em função da capilaridade, do número de interconexões, né, que existem, o número de sistemas. Então, a complexidade é muito grande. A complexidade é um fator para se lidar quando você tem uma baixa maturidade de monitoramento, né? E investimentos, obviamente, voltamos ao tema investimento, e conscientização, né? Conscientização passa aí por... quando me refiro à conscientização aqui, gente, eu acho que eu falo isso várias vezes, não estou me referindo à conscientização de ensinar senha forte lá para o colaborador, estou falando conscientização executiva mesmo, sabe? Quer comentar primeiro? Vamos mudar a ordem, né? Eu vejo 4 principais pilares, né, no que se refere ao tema. Sem sombra de dúvidas, as ameaças estão cada vez mais complexas, né, sofisticadas e acho que principalmente multifacetadas, né, principalmente quando a gente fala de uma infraestrutura on-premises legada, né, ou então essa jornada cloud que às vezes é multi-cloud. Né? Então, tem toda a complexidade envolvida, o que torna a infraestrutura um tanto quanto complexa. Falta de recurso, né? Não só financeiro na empresa, mas cyber, tecnologia como todas, que sofre de uma carência muito grande ainda, né, da qualificação, e não só qualificação, mas disponibilidade dos profissionais de mercado, né, um grande ponto. E por fim, um planejamento, né? Não só você não ter ali um plano de resposta estruturado, escrito e testado, vejo que ainda tem uma carência latente nas indústrias de testar isso de fato, de simular. Não tive um incidente até hoje, mas e se eu tivesse? Né? Como que eu responderia? Ou os controles que eu já tenho implementado, ferramental, ajudaria nessa situação? Eu acho que faz parte de uma jornada mesmo, né? Acho que o ponto que eu queria comentar, agregar as colocações anteriores, assim, acho que tem uma série de reflexões que tem que ser feitas, né? Então, primeiro aquilo lá, check-up, você precisa estar ciente do que você está. Você não vai correr uma maratona sabendo que você tem um problema cardíaco, você tem que se preparar, estar bem posicionado para isso. Segunda coisa, você precisa ter ciência do nível de risco e de qual é a sua governança em relação àquele nível de riscos, né? Se você pensar em uma empresa muito grande, você achar que vai tratar tudo igual ao mesmo tempo, né, isso pode ser uma utopia ou ter um custo absurdo ou levar um tempo absurdo. Então você tem que ter níveis de graduação, né, aí a importância de tier das camadas, né? E depois você tem que olhar do ponto de vista de processos também, né? Ou seja, eu tenho um processo de gestão de crise, na hora que você fala aí em multi-cloud, né? Então eu tenho IaaS, tenho PaaS, tenho SaaS. Né? Qual o nível de integração que eu tenho com o meu provedor de SaaS? Qual é a CLA? Né? Então, só dar um exemplo, assim, uma pontinha, né? O SOC. O SOC num cenário de SaaS, o que ele tem visibilidade, o meu SOC daqui,
do que está acontecendo dentro da instalação do outro, que eu contrato um serviço, né? Então, você tem que estar com essas coisas tudo bem mapeadas, né? Não maduras, que acho que tem algumas coisas ainda que estão num estágio de maturidade um pouco inferior, mas você tem que estar tudo isso mapeado para você conseguir orquestrar e ter a visibilidade de como você vai cuidar. No fim, é um grande ecossistema. Se a sua empresa atravessar a fronteira, você já vai ter que ter mais uma dimensão, legislação. O que a legislação de lá pede? Como é que é tratado? Se tiver um incidente, qual que é o nível de reporte? Então, isso, de acordo com o país, continente, você tem abordagens distintas também. E, por último, né, acho que ele comentou aí bem, a questão de pessoas, essencial, né? O skill certo no lugar certo, porque tem algumas coisas, né, que a gente brinca, né? A pessoa lá do SOC não tem que ter veia, é um tubo PVC, porque tem uma pressão, né? Às vezes o ataque, né? Ó, tá ali o Marcos Vinícius, que é o líder do nosso SOC, né? Que não dorme e não me deixa dormir, né? Também, mas obrigado pela competência e dedicação. Mas assim, se você não tiver as pessoas nas posições certas, com o soft skill certo, porque você vai ter momentos de desafiar, momentos de criatividade e momentos que você vai ter que empoderar a pessoa para tomar uma decisão do que é correto numa determinada situação, porque no fim a gente não é como uma questão regional, é uma questão global, né? Perfeito. E a gente trouxe o tema aqui de cloud, né? Então, a gente não poderia passar aqui sem discutir um pouco esse tema de cloud. Existe mesmo a possibilidade de transformação digital sem cloud? Ou é um caminho sem volta? Precisa ir? Como que vocês observam esse movimento e quais os desafios vocês veem para a cibersegurança? E aí, claro, né, considerando diferentes indústrias e o quanto que o setor também, a indústria é regulada ou não, enfim, queria ouvir um pouco de vocês. Posso puxar essa? Acho que assim, né? Primeiro você tem que ter o seu business case lá, o propósito que você quer tratar de negócio. Acho que cloud é uma alternativa muito boa em alguns cenários que ela se aplica, né? Alguma coisa que você precisa ter escalabilidade, você não pode estar preso a uma infra pré-determinada, você consegue escalar dentro da cloud. Acho que você, na hora que vai começar a trabalhar, investir pesado em cima disso, tem que fazer uma série de reflexões, né? E ver qual estágio de maturidade de serviço que você tem, quais são os SLAs, quais são os processos, né? O corpo que te atende local, o corpo mundial. Se você tiver um incidente, o que vai acontecer? Você vai abrir um chamado, né? Você vai esperar, você tem um telefone vermelho que você tem acesso, né? Se alguém estiver usando uma cloud para, de repente, fazer um ataque contra você, né? Ou a sua própria cloud com um problema de configuração, qual é o poder de você ter de tirar do ar imediatamente, né? Então, tem uma série de políticas, né, dentro de uma operação de cloud que eu acho que tem que ser muito bem estudadas, né, ver o seu contexto de negócio, né, e devidamente acordadas com os provedores para ter o serviço que se julga mais adequado no contexto de acordo com a sua necessidade de negócio. O desafio né, são vários provedores de cloud, né, então você tem, de acordo com o que você contratou também, é diferente as situações, né, e também existe uma questão legal do que você consegue fazer, o que você tem poder, né, questões de território, né, que também acabam influenciando tudo isso, mas com certeza é um ambiente diferenciado, né, que você tem que explorar, que eu acho que realmente pode alavancar bastante. O que a gente trabalha bastante é a questão da cultura de risco, né? Em nuvem existe a segurança da nuvem, a segurança na nuvem, e nesse segundo contexto, os modelos de contratação e responsabilidades, né, IaaS, SaaS, PaaS, etc. E a política ou a arquitetura de segurança que a gente desenha e implementa para cada modelo de nuvem, né? Lógico, o aspecto de identidades, de criptografia dos dados, de geolocalização dos dados em alguns aspectos é relevante. Mas a gente está sempre preocupado com o papel de suportar, avançar com a transformação digital, sendo a agenda de cloud first, né, ir primeiro para cloud, uma estratégia de empresa, de negócio, e nesse contexto todo a gente tem que
suportar, né? Avançar juntos, né? E ter as estratégias e as políticas e os playbooks, enfim, todos acompanhando e suportando num contexto multi-cloud, né? O que é muitas vezes drivado também por uma agenda de racionalização de investimentos, sair do on-premise e ter mais efetividade, né? Então, é um assunto bem atual na questão de cibersegurança. E vamos te falar daqui a pouco da inteligência artificial, assim, porque no final do dia, IA é sobre dados, né? É importante que a gente tenha visibilidade dos dados na nuvem também. Acho que só para corroborar, né, com as opiniões aí dos colegas, tem um ponto importante que a segurança, ela é imprescindível no início dessa jornada, né? Obviamente, quando nasce uma solução cloud, multi-cloud, ela funciona no curto prazo, mas o quanto isso é sustentável, né, no médio e longo prazo, né? O problema da segurança acaba vindo depois, quando ela não é inserida no começo do contexto, né? E, obviamente, alinhado aos contratos aí, prazos e SLAs de parceiros, eu vejo que do lado da empresa de quem os contrata também você precisa ter políticas robustas, né, do que é permitido e o que não é, e principalmente o que você deveria considerar como uma arquitetura de referência, né? No final do dia, a infraestrutura de cloud é uma prestação de serviço e requer mais controles do que você tem no seu ambiente on-premises, né? Então, a segurança na transformação, sem sombra de dúvidas, tem que estar no começo da discussão, senão depois fica mais caro, né? Por favor. Acho que só agregando nesse ponto aqui, tem um comentário relevante daquilo que a gente tem visto no mercado também. Quando essa jornada de mudança para a cloud requer uma convivência com aquilo que era o mundo legado, o mundo on-premises, para um novo modelo que ele requer novos controles, novos investimentos. Então, o que a gente tem visto? Os nossos clientes têm buscado a adoção de novos modelos para que saiam de uma visão de execução plena de controles no mundo on-premises, para que tenha um modelo de governança e controles em camadas para a nuvem aqui também. Isso tem demandado investimentos diferentes, indicadores diferentes e modelos de integração diferentes aqui, inclusive com frameworks diferentes que sustentem esse modelo de governança. Então, essa é a principal mudança que a gente tem visto quando a gente fala de convivência de nuvem e o mundo on-premises aqui também, para que a gente possa ter a garantia que as empresas tenham a visibilidade total. Nosso grande problema em cyber hoje, quando acontece um incidente, é a falta de visibilidade. Em algum momento algo falhou, eu não tive a visibilidade de alguma coisa. E por que eu não tive? Porque, teoricamente, eu não tive um controle ou um modelo de visibilidade que me desse a noção daquele risco para que eu pudesse tomar uma decisão eficiente ali. Então, esse desafio de adoção de um modelo que embarque o que é o on-premises e o cloud e nos dê a condição de execução naquilo que está no nosso controle, e quando o assunto é cloud, a gente tem que ter um modelo de governança para isso. É uma corresponsabilidade da empresa junto com o provedor de cloud. E nas letras miúdas sempre está escrito, né? Olha, isso aqui é uma plataforma SaaS e a responsabilidade de gestão dos controles é do cliente também. Então, a gente precisa saber disso, a gente precisa ter um modelo eficaz para que esse ecossistema seja gerido com uma visão alinhada dos riscos cibernéticos aqui para tomar decisão. Perfeito, Edu, excelente contribuição. E, bom, a gente também falou aqui sobre inteligência artificial, e o Frank trouxe aqui, né, a questão do tubo PVC, adorei a analogia. E eu queria ouvir um pouco a perspectiva de vocês e o que vocês pensam sobre IA simplificando a segurança cibernética e talvez aliviando ali um pouco a questão ali do time que está sobrecarregado, que tem que estar 24/7 monitorando. Como que vocês veem isso, né? Algo que veio para ficar, é algo que vai ajudar, é um hype, vai passar, ou a gente vai de fato colher benefícios dessa tecnologia? Bom, posso puxar essa aqui. Sem sombra de dúvidas, a IA vem numa jornada aí de segurança para simplificar, né? A gente tem sempre, quando fala de proteção, né, quando fala de segurança, tem sempre um aparato tecnológico muito grande, né, que precisa ser tratado. E nem sempre essas coisas se conversam, né, o que dificulta muito a visibilidade. Então, no meu ponto de vista, sem sombra de dúvidas, a IA vem com essa jornada para tratar essas informações de forma simplificada, principalmente unificada.
que vai dar para a gente uma condição de uma análise preditiva, né? Gerar alguns insights para que algumas decisões sejam tomadas com segurança e até mesmo automatizar o processo final disso, né? A gente está falando da detecção, de repente de uma erradicação e principalmente a contenção, né? Vai ser um pouco mais simples de falar sobre alguns isolamentos necessários no meio dessa jornada toda, né? Com a inteligência artificial generativa trabalhando e aprendendo não só o que ela já conhece de ferramental ou de padrão de mercado, mas principalmente o valor que ela vai gerar com base no comportamento do nicho onde ela está aplicada, né? Do meu ponto de vista, acho que no contexto geral e principalmente do lado de segurança, sem sombra de dúvidas, a IA vem muito nessa jornada, né, para ajudar nesse sentido. Bom, gente, eu acho que toda tecnologia, no caso a IA generativa que vem, a gente tem que ser bem realista em como que a gente vai capturar valor, né, nessas adoções. A gente vê praticamente o ecossistema todo de vendors, de fabricantes, incluindo IA em seus produtos, né? Mas especificamente no time de cibersegurança, na cibersegurança, eu vejo aí 3 dimensões onde efetivamente a gente está vendo, em alguns casos a gente viu aqui na pesquisa, e vai experimentar mais benefício. O primeiro é uma vertente de eficiência, né? Lembrando que inteligência artificial é um negócio relacionado a dados. E segurança são dados. Quando a gente fala de segurança, é um jogo de dados, né? A gente precisa de informação para todo lado para você compor uma visão de insight de risco. Então, no primeiro vetor aqui da eficiência e a generativa e a machine learning, com a capacidade de analisar e gerar dados, vão produzir respostas, insights muito mais rápidos para o analista do SOC, para o engenheiro de firewall, né? A segunda dimensão que eu vejo é a experiência, né? Então, você poder resolver problemas, o seu analista poder usar a linguagem natural, né, para consultar, para tomar uma ação, isso traz uma mudança muito grande. É como você ter eu vi outro dia, né? Você tem um Albert Einstein lá na sua garagem guardadinha lá, você vai lá e consulta ele, né? É mais ou menos assim. Então é muito apelativo. E o terceiro dimensão que eu vejo na segurança é a racionalização de recursos. A gente está falando aqui, a pesquisa mostrou, a gente falou, não tem gente capacitada. Então, como que a IA generativa vai ajudar a cobrir esse gap? Como é que a gente vai formar pessoas também com essa capacidade? Então, é bem real e imediata essa adoção, né? As formas de adoção e como que você monitora o resultado disso, a eficiência disso. Então, a gente tem, por exemplo, dezenas de firewalls na nossa rede. Dezenas, mas tem empresa que tem milhares, né? Milhares de regras de segurança. Em empresas antigas, por exemplo. Essas regras de segurança foram criadas por engenheiros que estão lá, ninguém mexe, tem uma questão de continuidade muito séria com relação a essa gestão de mudanças. Então, peguei o exemplo do firewall. Como que a IA generativa pode ajudar você a identificar, de fato, ali regras duplicadas, riscos, gerar insights? Quer dizer, estamos falando de uma questão prática aqui, né? Então, existem questões práticas que a gente já está usando, que a gente já está aplicando. Acho que assim, né, corroborando com que já foi comentado também, acho que você tem um microcosmo, né, que é ali um problema de negócio que você tem que resolver. Né? Então, o exemplo que o Ramiro deu aí, pô, que regra que está ali, né, que não está sendo utilizada, pode até entrar numa eficiência operacional. Peraí, eu tenho um canal de comunicação que não passa nada lá, eu não tô vendo por que não está passando. Então, eu acho que a inteligência artificial no microcosmo, ela pode ajudar muito na eficiência, na racionalização, na otimização, de trazer informação tirada, às vezes, de ferramentas, né, e colocar isso direto na mão do analista para tomada de decisão de uma maneira mais rápida, quando você tem um landscape muito grande para tomar conta. E olhando no ponto de vista de ecossistema, é você juntar tudo isso. Então, uma coisa que a gente vem trabalhando forte lá os últimos 2 anos, nós montamos um data lake de security, agora nós estamos juntando ele com toda a parte de network, e aí, com base nisso, a gente tem uma massa para montagem de regras, de situações, de comportamentos que a gente consegue injetar para começar a dar previsibilidade, dar comportamento, né?
Então, eu acho que a inteligência artificial, na agregação de tudo isso, né, no apoio à automação e no limite, né, ajudar a ser máquina contra máquina, né, porque a gente também, você vê alguns estudos aí no mercado, algumas coisas falando, né, estão lendo a infraestrutura com inteligência artificial e armazenando as suas características, né? Então, assim, é possível? É possível, né? Então, a gente também, do nosso lado, tem que se preparar para, no limite, ter isso, né, junto com uma visão de riscos do seu landscape, com as camadas de proteção, né? Porque às vezes você não vai resolver um problema definitivo, mas você vai ter um mitigador de contexto ali. Então, acho que a minha grande expectativa com a inteligência artificial, e principalmente a generativa, é suportar todo esse ecossistema de uma maneira mais rápida e eficiente. Porque como o número de ameaças aumenta, o número de tentativas de ataque, tudo isso aumenta bastante, se eu não tiver com a automação muito forte por trás, não adianta, a gente não tem quantidade de pessoas no país para suportar tudo isso em alguns contextos de negócio. Excelente ponto, Frank. E concordo aqui. E a gente trouxe aqui o tema Data Lake, a gente falou sobre dados, e eu queria fazer uma pergunta para vocês, trazendo um pouco a questão de um incidente cibernético, e como que a gente vê a jornada de proteção de dados. A gente sabe que passou aqui uma etapa em que a gente pôde noticiar, né, nos jornais, grandes ataques relevantes, uma massa de dados ali exfiltrada, e como que vocês veem essa jornada, né? Tanto no que tange a resposta ao incidente, ou seja, pós-mortem, um atacante já entrou aqui no meu ambiente, exfiltrou dados, como que eu reajo, e também de uma forma proativa. O que a gente pode fazer para antecipar e para trazer mais controles para evitar né, uma potencial exfiltração de dados e que a gente traga ali o nosso budget focado mais na prevenção do que na resposta ali a um incidente? Bom, nessa linha, eu acho que no aspecto prevenção, né, monitoramento é essencial. Se você não monitora, você não tem segurança. Né? Monitoramento de tráfego, de tráfego na rede, dos endpoints, das bases de dados, da Deep Dark Web, ou seja, essa é a dimensão da antecipação, né? Da capacidade de você se antecipar a um possível ataque, uma possível intenção de ataque. Primeiro ponto. O segundo ponto é conhecer a ti mesmo, né? No sentido de quais são as vulnerabilidades, né? Onde que eu preciso e como que eu monitoro essas vulnerabilidades, vou varrer essas vulnerabilidades em termos de fraquezas, portas abertas, correções a serem aplicadas e nas principais formas de acesso aos dados corporativos, né? Então, eu acho que esse é o segundo aspecto que a gente se preocupa muito. O outro aspecto é a efetiva proteção. Então, a criptografia, em primeiro lugar, né? A anonimização, são outras capacidades de monitoramento dessas informações. E, lógico, se tudo isso falhar, a gente tem que ter a última linha de defesa, que é backup. Backup. Eu ia falar uma piada aqui, que corre, galera. Não é isso, não. Backup. Essa não. Essa não, né? É o backup, né? O backup a gente tem que ter uma preocupação ali antecipada, como parte da sua capacidade de identificar. Porque nós sabemos da capacidade assimétrica que existe entre quem defende e quem protege, né? E a capacidade de recursos elevados que o atacante tem, tempo, oportunidades, e existe aquela diferença, né? Empresas que já foram atacadas, empresas que ainda serão atacadas. Então, eu acho que a cicatriz conta muito aí, a experiência para você saber a dinâmica, a anatomia de como ocorre um ataque, né? Eu falo assim, cara, a gente fala muito de riscos cibernéticos, mas está claro para todos os donos de riscos, responsáveis, qual é a anatomia exata de um ataque. Não precisa ter tecnicamente, né, tudo muito claro, mas isso traz uma conscientização melhor, né, maior de como que o risco deve ser abordado.
concordo, né, Ramiro, com todos os pontos e dou até um step back, né, cara? A gente fala muito da monitoração, mas acho que ponto crucial é você conhecer o que você precisa proteger, né? E a partir daí você passar a monitorá-lo. E o dado em si, né, hoje pauta também super relevante, é talvez um dos aspectos e um dos resultados, infelizmente, de um ataque cibernético. Só que por trás disso tem outros pilares, né? Então, você conhecendo o que você tem que proteger, você aprende a monitorar, você aprende a classificar quais são as interdependências, né? Até para que você se posicione de forma executiva para a tua empresa, de falar, poxa, no final do dia, já não é de hoje que dado é o novo petróleo, né? Mas e quando a operação ficar inoperante na ponta? Eu vou ter que saber a extensão do dano, não só para ser transparente com a autoridade, né? Para entender a extensão do risco que eu estou exposto e o feedback que eu vou ter que dar como empresa, mas principalmente manter tudo no ar enquanto esse dado foi exfiltrado ou não e entender a dimensão que isso levou, né? Eu entendo que esse é um ponto super relevante para que você tenha uma visão holística e consiga traduzir para o corpo executivo e também para o mercado a forma como você vê o incidente como um todo, respeitando de forma soberana a proteção de dados e principalmente falando aí de legislação, LGPD, dado sensível ainda mais para a área da saúde, né? Essa tem sido uma das principais abordagens assim do nosso lado. Acho que, colocando pontos a mais aí, concordo tudo que foi dito, né? Acho que é importante ter a parte de threat intel sua bem aguçada, né? Acho que assim, a criatividade, possibilidades, então você tem que estar bem antenado com isso, porque as possibilidades são diversas, né? Dá para fazer muita coisa, né? Acho que esse é um ponto. O outro ponto, né, é ter processos fortes. Acho que você tem que ter um processo de gestão de crise, um processo de escalonamento para você ter tempestividade de tomada de decisão, né? Porque, vamos dizer, numa situação limite, você tem que ter ações rápidas e efetivas. E o outro ponto, assim, é um pouco a humildade também de saber que, assim, o desafio é muito grande e precisa dos parceiros no seu ecossistema. Então, contar com as pessoas que estão na sua cadeia de valor, né? Você ter essa proximidade, esse contato do nível do controle que tem quem está integrado na sua rede, para você também se contar, que às vezes pode acontecer de você não estar percebendo alguma coisa suspeita, que de repente nem é nada, mas o seu parceiro te alertou, olha, você notou que está acontecendo um negócio aí você vai descobrir, geralmente é um negócio que talvez não seja relevante, mas que te dá um input de melhorar um controle, melhorar uma monitoração de alguma possibilidade que existe aí dentro, né? Então, assim, eu vejo os parceiros que estão integrados na cadeia de valor aí e no ecossistema, principalmente tecnológico, eles são essenciais como feed de notícia e fonte de confiança dentro de situações extremas, né? Ou seja, às vezes você está acontecendo algo no nível de internet que você de dentro, olhando o seu ambiente on-premise, não tem visibilidade, ele tem visibilidade, ele fala para você, olha, você notou que está acontecendo um negócio assim, assim, assado? Pô, isso pode gerar um desdobramento assim. Então você já se antecipa com o nível de proteção, o nível de monitoração, né? O que o Vini aqui mais escuta é, ativa uma monitoração diferente aí, né? Então, assim, a gente acaba pegando muita coisa diferente, criando regras e travas bem antes, tendo essas fontes aí de parceiros confiáveis também. Excelente. Bom, a gente vai se aproximando aqui no nosso horário, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta e depois abrir também aqui para perguntas para os nossos convidados e para quem está assistindo a gente no webinar também remotamente, a gente que está com a nossa telinha aí do chat, fiquem à vontade para colocar também perguntas para os nossos executivos convidados. Bom, eu queria pedir uma mensagem aqui final para a gente encerrar também o painel, do seguinte sentido, a gente fala muito e eu ouvi isso em diferentes respostas, em diferentes momentos na fala de vocês, em relação a falar outra língua. Acho que isso aqui a gente está bem conectado com a pesquisa em que a gente realmente tem que trazer uma visão de riscos cibernéticos, né, para a mesa dos negócios, né, e para o C-level e comunicar com os outros executivos.
Eu ia pedir uma dica para vocês, né, de como fazer isso com sucesso. Eu percebo que, geralmente, essa é uma grande dificuldade dos CISOs e de cibersegurança. Como trazer da melhor forma esse tema e, de fato, falar uma nova língua e colocar a cybersecurity na mesa? Essa é difícil, né? Essa aí é a seguinte, acho que eu vou pegar uma palavra aqui que o Frank usou, que é um pouco de humildade, porque você está falando com pessoas muito experientes, com diferentes vivências, responsabilidades, né? E que tem um modelo mental para riscos que muitas vezes, em algumas situações, não coaduna com a dinâmica dos riscos cibernéticos. Vou colocar assim, né? Os riscos cibernéticos são mais voláteis, ágeis, sistêmicos, complexos, a gente sabe disso. Então, o desafio é você tentar aproximar essa linguagem, né? E não, como CISO ou como responsável pelo programa, não tentar demonstrar que está tudo bem, que, na verdade, está bem, tem coisas boas, mas tem um gap enorme, uma oportunidade enorme em todas as empresas de melhorias, né, de segurança. Então, acho que é uma calibragem que você vai fazendo e testando e indicadores que soam para eles como acionáveis. Isso é importante de a gente desenhar, né? Indicadores que levam à reflexão e à ação ou apoio que a gente precisa, né? Indicadores, por exemplo, como é que está o nível de conscientização, treinamento de todos os funcionários, né? Eles estão propensos a clicarem mais em links de phishing ou não? Isso é um indicador que leva a um aspecto do lado da cultura da segurança. Isso cai bem numa discussão com um board, por exemplo. Era isso que você perguntou? Acho que era isso. Sim. Acho que um aspecto que ajuda bastante é você ter um processo de governança bem instituído na empresa. Você ter fóruns específicos dedicados ao tema e com agenda regular. Então, você tendo esses fóruns, você cria essa agenda constante que pode ser utilizada para reportar os indicadores, os pontos de maior risco, compartilhar visões, né? Então, por exemplo, até estar conversando com o Vini, essa pesquisa de vocês é um ótimo material de conscientização, né? Ele é muito bom, tem bastante insights, né? Então, acho que assim, quanto mais compartilhar a visão, mais conseguir dar ciência, né? E do outro lado, assim, o mundo também está começando a tocar, né? Até esses dias atrás a gente está assistindo jornal, no jornal apareceu lá uma reportagem de incidente cibernético, né? Então, assim, há anos atrás a gente jamais iria ver isso, né? Então, assim, está começando a acontecer isso no mundo, mas você tendo fóruns de governança, que o Ramiro reforçou bem, com indicadores, com gatilhos que disparam ações, você começa a concretizar e pavimentar esse caminho. E do outro lado, né, acho que tem a conscientização focada em usuário final, phishing, essas coisas todas, mas a conscientização focada no executivo, né? Ou seja, olha, executivo, você tem um problema aqui de uma vulnerabilidade ou uma certa situação de risco, nós vamos tirar a sua aplicação do ar. Você concorda, sim ou não? É agora, né? Então, acho que alguns programas de conscientização com foco específico no executivo, isso ajuda muito a dar esse tom da sensibilidade para não chegar na cicatriz, né? Então, a gente consegue provocar isso em conscientização no nível executivo, que é um treinamento com abordagem um pouco diferente. Gostei dessa abordagem de conscientização aí. São excelentes pontos, né? E gosto muito da abordagem em cima da humildade, né? É uma área que traz muito misticismo para quem está de fora, né? E normalmente o nosso colegiado não fala a nossa língua, né? E acho que isso faz parte dessa transformação da liderança dos executivos de segurança hoje. O óbvio para a gente precisa ser dito para esse pessoal, né? Então, quando você faz tanto uma conscientização para o teu usuário comum, né, precisa estar muito ligado no dia a dia dele, no que é fácil para ele fazer ou entender, né? E com o executivo, com o C-Level, eu aposto muito numa abordagem de pauta sobre proteção de valor, né? Esse pessoal está muito acostumado a escutar conversas de falar, eu vou gerar valor, essa solução nova traz esse valor e etc. E a abordagem do CISO, eu acho que tem como por obrigação você levar para ele
uma forma de aterrizá-lo no sentido de falar, vamos falar sobre a proteção do valor que você possui hoje, né? O que isso impacta caso essa pauta não seja priorizada e sem terrorismo, né? Porque o cenário de fato é assustador, né? Mas isso a gente pode deixar para dentro de casa e levar para esse colegiado uma discussão clara e limpa, sem o tecniquez, deixar todo mundo na mesma página, né? Fantástico, muito obrigada. Eu vou passar aqui para o Edu fazer o encerramento e abrir para pergunta. Acho que agora a gente abre um pouco para perguntas. Quem estiver na plateia quiser fazer alguma pergunta. E eu queria começar aqui também fazendo um comentário. Ramiro, juro que pensei que você ia falar em última instância, a gente tira da tomada naquela hora que você falou. Mas na nuvem não dá mais, né? Então complicou. Mas nós falamos aqui, parabéns pelos comentários de vocês e sempre muito pertinentes. O que a gente tem visto também numa condição mais ampla de mercado? Quando a gente muda essa abordagem, saindo de um viés mais ligado à tecnologia, porque ainda é um tema muito árido para uma camada da alta administração. Ainda há um caminho a ser percorrido nos próximos anos, até com o enforcement dos reguladores, que exigirão cada vez mais que as empresas tenham um preparo e nível de conselho de alta administração para esse tema, e saímos da pergunta básica, né? Estou seguro ou não estou seguro? Né? Acho que essa é a pergunta que vocês mais ouvem dentro das empresas de vocês. Pergunta de elevador, né? Pergunta do elevador, 2 minutos, estou seguro? Como o Frank disse, hoje eu vou dormir seguro, amanhã talvez. Mas quando a gente conseguir gerar um modelo onde a gente transcenda a visão de tecnologia para uma visão do negócio, onde a gente passa a dizer, estou protegendo o produto de negócio. O ativo, o processo do negócio é o nosso maior ativo. Esse processo de negócio, ele é suportado por um conjunto de sistemas, um conjunto de infraestrutura, por rede. Esse é um ponto que a gente não precisa trazer para a mesa, mas a gente precisa saber que aquele ativo de negócio, caso a gente tenha uma disrupção, a gente perde milhões por hora, milhões por dia. E a gente precisa trazer essa visibilidade. Esse é o maior desafio que a gente enxerga hoje, de traduzir isso. E do outro lado, com a missão de também estar mais letrado no tema. Nós temos hoje formação para executivos do mercado. A gente vê que, principalmente as empresas de capital aberto, terão mais responsabilização em temas de incidente cibernético. E imagina que o mundo ideal para a gente é que a gente consiga dizer, se um processo de negócio foi afetado por um sistema, que nós saibamos naquele mesmo momento quantos ativos, workloads de nuvem, quantos servidores, quantos sistemas foram afetados naquele momento. Imagine todo mundo que tem o inventário feito, o inventário pronto e eficiente, né? Dos nossos trabalhos, o principal desafio quando nós fazemos uma resposta de incidente, quando nós implementamos um plano estratégico, é definir o que é crítico, definir qual é o profile de risco da companhia, como ela se enxerga no ecossistema digital e o que a gente prioriza dali para frente. Então esse é o principal desafio que a gente tem visto. E aí com isso vem uma reflexão que eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação à convivência de múltiplas maneiras de gerir segurança cibernética, múltiplos processos que vêm desde uma visão legada até a prospecção de futuro, inovação e etc., no seguinte sentido, serviços e tecnologia. Na pesquisa esse ano, a gente traz uma visão que é necessário e possível fazer uma consolidação, uma racionalização, para que você tenha 3 elementos principais aqui. Primeiro, uma eficiência operacional maior. Segundo, uma visibilidade ampla dos riscos. E terceiro, aproveitar todas as oportunidades de racionalização financeira desse modelo. E com um quarto elemento, se possível, com uma experiência muito positiva, porque a adoção de inteligência artificial e a adoção de automação e orquestração
traz a possibilidade da gente não depender de termos múltiplos Einsteins para fazer o trabalho, que a gente possa ter um apoio tecnológico para fazer. Então, eu queria saber de vocês, qual é a visão de vocês em relação a esse momento para consolidação, racionalização, olhando tanto o portfólio de serviços quanto tecnologia, o quanto vocês enxergam que isso é importante daqui para frente? Eu vou aqui. Eu acredito que essa racionalização, de certa forma, muitas empresas já investiram um determinado nível de segurança. Pode não ser o suficiente. Eu começaria olhando racionalização, né, dos investimentos tecnológicos, dos investimentos em tecnologias de cibersegurança. Eu sou muito naquela linha. Antes de dar o próximo passo, vamos ter certeza de que estamos extraindo o valor das tecnologias atuais e dos serviços atuais. Então, por exemplo, uma preocupação que a gente tem muito grande é todos os sistemas, pontos de controle de segurança, as ferramentas, estão com a sua parametrização adequada, no limite correto, né, no nível correto para você extrair valor, porque muitas vezes você não tem a capacidade, o recurso humano, o especialista, para cotar plenamente uma parametrização de uma tecnologia que você contratou e você, não é por aqui o caminho. Então eu preciso de trazer serviços para me garantir um nível de parametrização, de uso correto, né, de uso de realmente aquele investimento está sendo bem aproveitado. Então eu acho que antes da gente olhar para existe uma miríade de produtos, de tecnologias, né, de cibersegurança, ferramentas, cada uma com o seu papel ali em pontos de controles específicos, suas funções, suas tecnologias, todas elas agora muito olhando para a questão dos dados de segurança, né, da telemetria, e elas já com agendas muito claras de trazerem a capacidade de inteligência artificial, né? Nós não vamos ter dados de qualidade ou suficientes se os pontos de controle não estiverem bem parametrizados, bem configurados, e aí que a gente entra nesse equilíbrio. Vamos manter isso em casa, vamos trazer especialistas, vamos terceirizar, vamos chamar serviços especializados para ajudar a gente nesse desafio, porque eu acredito que as tecnologias vão, sim, atingir um nível de sofisticação, um nível de conhecimento muito grande que a gente vai precisar. Foi nessa linha, Eduardo, que você perguntou? Acho que eu vejo assim, do ponto de vista de produtos, a gente vê, eu brinco lá muito com o time, eu falo, é a teoria lá das bolinhas de matemática de primeiro grau, né? Então, olha, tem um aqui, outra bolinha aqui, tem uma zona de intersecção que os dois fazem. Então, a gente vê que isso, cada dia mais, eles estão se apertando, um produto quer comer a visibilidade do outro, o NDR, agora não, tem o XDR, eu tô com a sua parte lá dentro, né? Então a gente nota que está tendo muito assim. Então é importante você ter uma estratégia de produto para você não gastar muito, ter todos, né, que talvez não faça sentido, e você também está vendo que estão consolidando, né? Então antivírus e o EDR, agora é um endpoint somente ali. Então assim, você já começa a notar isso aí, né, essa agregação de serviços em um único produto, né? Acho que esse é um lado. Do ponto de vista de serviços, eu acho que tem que estar claro para a empresa, né? A minha visão você tem 3 níveis. Você tem serviços operacionais, de execução operacional, tal, que é necessário ter, que é alvo aí de uma possível automação, que eu acho que esse, para a gente ganhar escala. Você tem um outro gama de serviços no nível tático para ajudar a fazer gestão, a amarrar tudo isso, e tem um último nível estratégico, né? Então, o que a gente observa muitas vezes, né, eu atuo nas 3 camadas. Então, se atua nas 3 camadas, você pode ter um problema de custo, porque o operacional é muito diferente do cara estratégico, né? E você pode ter uma dificuldade de escopo, porque cada vez mais também o nível de necessidade de conhecimento técnico vai diferenciando. Então a gente tem lá no time, eu tenho 2, 3 meninos lá que tem um nível de treinamento lá máximo top, né? Não dá para conversar com eles, né? O dia assim que eu queria, exercitar meu cérebro, a gente entra numa sala, eu falo, conte-me mais, né? De o assunto.
Aí o cara começa a contar o que tem, então assim, o nível de conhecimento muito grande, você precisa ter uma pessoa dessa no seu time, mas na posição certa. Né? Então acho que essas duas visões, né, você tem que ir caminhando em paralelo para poder colocar nos devidos pontos. São excelentes pontos e acho que corroborando com as abordagens, é muito importante você ir para uma linha de simplificação, né? Escuta-se muito o mercado falar de cybermesh, da transformação de segurança, e entendo que assim funciona desde que você tenha o passo a passo feito, né? Você tem a ferramenta, ela está bem implementada, está bem parametrizada, né? Está bem customizada. Isso leva a gente para uma página de ter um discurso confiável, né, com os executivos, principalmente falar de investimento desse ponto de vista, porque a maioria, se não todos os investimentos em cibersegurança são dolarizados, né? No Brasil fica um pouco mais difícil você falar sobre isso. E você nunca pode deixar esse pessoal que te escuta com aquela falsa sensação de que porque foram investidos alguns milhões em uma ferramenta específica, aquilo te dá a segurança de falar, estou seguro até esse segundo, né? O próximo eu não sei. E com isso você construir essa jornada, né, de conscientização do ponto de vista de, cara, eu preciso conhecer meu risco para que eu priorize e aloque um investimento flexível para resolver a situação crítica ou urgente, né? Tem controle que custa mais caro que o risco. Eu entendo que esse é o tipo de discussão que tem que estar na mesa, até para que você comece a construir o que a gente chama de resiliência cibernética, né? Até onde você vai com o investimento, até onde você vai com a cooperação e principalmente até onde o teu executivo está entendendo o discurso que você está falando, né? Perfeito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou a nossa audiência tem algum questionamento, uma pergunta? Perfeito. Está chegando no final aqui, pessoal. A gente tem espaço para mais uma perguntinha, senão a gente vai para o café com vocês. Legal. Claro. Bom dia, pessoal. Lá vem. A gente vem percebendo aí uma mudança no comportamento dos ataques, né? Onde eles estão deixando de ser algo mais volumétrico para ser mais silencioso e direcionado. E agora, com o uso de IA generativa pelos atacantes, isso tende a piorar. Como é que vocês estão preparando e atuando para as suas defesas combaterem esse novo cenário de cyberataque? Acho que nesse exemplo aí a gente tem visto bastante o ataque do CEO, né? Que é o BEC, né? Que a gente chama em inglês. Esse tem sido realmente um desafio e muito pouco dá para se fazer com o uso de tecnologia nesse caso, né? Então a gente tem reforçado bastante a conscientização executiva para esses ataques que são mais direcionados, são desenhados especificamente para alguns alvos, tal. Então tem trabalhado muito, inclusive a gente fez recentemente aqui, a gente executou lá na empresa a simulação de ataque cibernético na plataforma de gamificação, né, o Game of Threads, que trouxe assim um feedback muito grande dos executivos. Eles passaram a ter uma visão realista ali e quente, né, do como que acontecem essas coisas. Então, peguei como exemplo esse ataque do CEO, que eu acho que ele está bem presente hoje. Bons pontos. E complemento do ponto de vista de, a partir do momento que você conhece, né, o seu negócio e você sabe o que de valioso ali tem, entendo que ali são onde as energias precisam ser aplicadas para que você melhor defenda aquilo. Muito do contexto de vamos proteger a joia da coroa, né? E principalmente você precisa ter um time que consiga exercitar como é que a cabeça de quem está do outro lado funciona, né? Por que eu receberia uma exploração direcionada ao meu tipo de negócio, né? Qual a recompensa versus o investimento que ele tem que fazer e o que principalmente a IA generativa vai ajudar também o outro lado, né? Eu entendo que como executivo a gente tem que estar sempre quebrando as barreiras dos nossos colegas que ficam às vezes em algumas cavernas, porque isso também é verdade, né? Esse pessoal trabalha de uma maneira diferente, mas você tem que conseguir caminhar junto com eles e principalmente exercitar você executivo e o seu time. Como é que é a cabeça de quem está do outro lado? Né? Eu acho que isso tem ajudado bastante a priorizar o risco e a proteção que tem que ser feita nesse sentido. O que nós estamos fazendo, né? Você faz a pergunta. Acho que é importante, né? Você ter ferramentas que notem comportamentos que saiam do padrão, né? Então, isso tanto no nível de aplicação quanto no nível de rede. Né? Então, o que o usuário da unidade X está batendo no servidor lá da outra unidade, né? Acho que também ferramentas de proteção de identidade, né? Peraí, tem uma identidade aqui que tá esquisito, tá tentando algumas coisas que não tem nada a ver, né?
Acho que, e por último, aí, criação de regras de bloqueio a isso, né? Aí nós estamos falando de microsegmentação de rede, alguns outros controles adicionais de segurança, SASE, para bloquear também contexto, né? Então, acho que a somatória dessas 3 coisas, mais o time do SOC que está monitorando 24 horas, né? É super importante. Muito bom. Excelente comentário. Queria agradecer novamente a todos e todas por comparecer no evento, aos nossos painelistas pela importante explanação. Felipe, obrigado. Frank, obrigado. Ramiro, muito obrigado. Jô, obrigado pelo painel e intermediação. Os dados da pesquisa estão disponíveis para vocês, estarão no site nas próximas horas, e quem desejar receber um caderno por indústria, a gente também tem esse corte por indústria, a gente pode promover essa discussão com vocês também nas empresas de vocês. Entrem em contato conosco, que vai ser um prazer dividir esse material com vocês, com a perspectiva da sua indústria também. Ficamos por aqui com vocês, obrigado aqui pela participação, esperamos ter aqui agregado para vocês no plano estratégico de segurança de vocês 2024. Até mais. Vamos.